Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Birajara e esse é o canal RK, Rede Koinonia. Como venho falando desde o início, desde os vídeos iniciais, no transcorrer da história tem acontecido um grande engano entre o que é a igreja e o que é a eclésia, a comunidade de Cristo Jesus. Esse equívoco ou engano tem causado na memória dos cristãos o embotamento do discernimento do que realmente é a comunidade de Cristo Jesus. Não quero aqui me deter em detalhes históricos deste equívoco que nos alcançou e nem tratar dos pormenores teológicos deste dilema. O que quero que saibam é que o que denominamos de igreja não tem nada a ver com a eclésia, a comunidade de Cristo Jesus. Isso digo com base na minha experiência espiritual, a qual tem sido respaldada por uma vida de comunhão com Cristo e demais pessoas que professam a fé em Jesus, bem como as minhas investigações e estudos sobre o assunto. Portanto, neste vídeo quero apresentar a vocês esse livro do teólogo Emil Brunner, falecido em 1966, considerado por alguns como um dos maiores teólogos do século XX. Emil trata do problema desse equívoco ou engano de maneira bem parcial. Eu deixarei aqui embaixo informações sobre o livro, tá? Para quem quiser ler, se aprofundar. Também vou indicar os livros do Frank Viola, principalmente o Cristianismo Pagão. Emil mostra o quanto esse equívoco ou engano tem sido perturbador para o protestantismo. Desde o início da reforma com Lutero em 1517, passando por Calvino em 1536. E o porquê dessa perturbação? Porque os teólogos sabem que toda a sua teologia dogmática fica comprometida por causa desse equívoco. É bom frisar que as igrejas católicas, em especial a romana, não estão fora dessa problemática, não. As suas teologias também são minadas por esse equívoco. Emil não trata do significado dos termos igreja e eclésia, coisa que eu pretendo falar num próximo vídeo. Porém, ele trata do que se entende e percebe da eclésia no Novo Testamento e o quanto ela se distingue da igreja. E no caso ele escreve igreja com I maiúsculo. Quero chamar a atenção de vocês para esse fato de que na maioria dos livros a palavra igreja ela se apresenta de duas maneiras. Uma hora é escrita com I minúsculo para dizer que é a instituição e outra hora com I maiúsculo para informar que está se tratando da totalidade dos crentes em Cristo. Vejam que ardil arrumaram para minimizar essa problemática. Esse ardil de escrever não tem nenhum respaldo bíblico ou teológico. Não importa como essa palavra igreja seja escrita. Igreja com I maiúsculo ou igreja com I minúsculo são faces de uma mesma moeda, denominada de sectarismo, mágoa, engano, anticristo. Precisamos entender o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 33, só pode ser vivido plenamente por aqueles que consideram esse sistema religioso cristão da mesma forma que Paulo considerou o sistema religioso judaico. Recomendo aos que se dedicam ao estudo da Bíblia que leiam Filipenses capítulo 3 e façam uma reflexão. Porém, procurem antes notar os paralelos que há entre o sistema religioso judaico e o sistema religioso cristão, que já ameaçava naquela época malignamente a eclésia com suas religiosidades, costumes, legalidades, domínios e sectarismos.
A pessoa que escreveu o prefácio do livro diz que, na opinião de Emil, a igreja em si, e na medida em que se identifica com a eclésia do Novo Testamento, repousa sobre um mal entendido. Veja, Emil considera que a igreja com I repousa sobre um mal entendido. Ora, a eclésia repousa sobre Cristo. Cristo é o seu fundamento, né? E continua, e que, portanto, ele, Emil, deve estar preparado para a oposição violenta de todos aqueles que estão resolvidos a defender a qualquer custo, sua própria igreja e, com I minúsculo, instituição, como a verdadeira igreja, escrita com I maiúsculo, eclésia. Então, isso já é sabido, né? Que todos aqueles que tratam desse assunto como eu estou tratando, né, sofrem grandes oposições, né, das pessoas, de gente às vezes muito boas, né, mas que ainda não compreenderam o problema. E você vê que esse livro, esse prefácio, foi escrito em 1951. Né? Então, essa percepção já vem desde Lutero, Calvino, algumas pessoas falando, mas as coisas continuam. Poucos têm tido se levantado e declarado isso, que esse sistema aí não condiz com o que verdadeiramente é a Eclésia de Jesus. Então, só isso que eu falei aqui sobre o Emil bastaria para fechar a questão de tudo isso que nós temos tratado sobre esse engano. Não precisaria nem de continuar uma leitura. Gostaria você ler e ficar no prefácio desse livro aqui. Porém, o que acontece, infelizmente, é que muitas pessoas se acovardam. Elas são recalcitrantes contra os aguilhões. Quer dizer, as coisas pesam na consciência delas, mas elas não tomam nenhuma atitude. Mais ou menos fica parecido com o que aconteceu com Paulo antes da sua conversão, né? Saulo, quando ia para Damasco, ele estava se sentindo assim. A sua consciência pesava porque ele não aceitava essa igreja testemunhada pelo primeiro mártir, Estevão, né? E essas pessoas, então, defendendo a igreja com I maiúsculo, acaba se colocando como adversários da Eclésia de Jesus, como Paulo se colocou quando caminhava em direção a Damasco. Eu quero que você que está me ouvindo, que já tomou uma decisão lá de Jesus, pense muito bem nisso, tá, querido? Para finalizar essa parte, quero dizer que Emil mostra o engano de argumentos que tentam minimizar ou anular esse equívoco. Argumentos, por exemplo, quando trata da diferença entre igreja visível e igreja invisível. Isso é muito usado no meio evangélico por pastores e lideranças para minimizar as questões que essas igrejas vivem, as problemáticas que acontecem no meio da membresia. Outro argumento também que usam talvez consciente ou inconscientemente, é o fato de querer usar a igreja como um meio externo de salvação, né? Quem está dentro da igreja está salvo, quem está fora da igreja não está salvo. Outros também, outro argumento que usam é a questão do nome, né? Usam o nome congregação para indicar a verdadeira igreja para eles, ou tratar desses equívocos. Hoje em dia, muitas pessoas do meio evangélico têm saído de suas denominações para participar de grupos organizados que pensam que estão fora do sistema, mas não estão. Conheço alguns deles e essas pessoas trocaram 6 por meia dúzia. O equívoco continua em evidência, atrapalhando
suas particulares teologias e estratégias. É necessário voltar ao primeiro amor, como disse Jesus. Para isso, precisamos purificar os nossos desejos, intenções e propósitos para com Ele, para com Jesus, o amado de nossas almas. E assim entenderemos o que significa esse voltar ao primeiro amor. Também vocês vão entender o que quero dizer com Cristo Jesus é o quanto basta. É bom que fique claro que tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu tenho dito, não está relacionado com pessoas específicas, mas com um sistema religioso que, embora seja tremendamente enganoso, por causa do grande amor com que Cristo Jesus nos ama, não foi capaz de impedir que muitas pessoas no transcorrer da história e também nos dias atuais dessem um bom testemunho da sua fé por meio do amor, promovendo a paz por meio da graça e verdade que nos alcançou em Cristo Jesus. A proposta desse trabalho, deste meu trabalho, é anunciar a graça e a verdade que nos alcançou por meio de Cristo Jesus, sem religiosidade, sem institucionalidade, sem grupismo, teologismo, misticismo, biblismos, mitologismos, proselitismos e outros ismos mais que tanto têm nos prejudicado. O objetivo é que você tenha uma experiência com o ressurreto, o Jesus crucificado, o Jesus que vive em nós, para o qual somos templos vivos, esperando que, assim, ao experienciar a coinonia, a comunhão com o Cristo ressurreto e com o seu próximo, a eclésia, o corpo de Cristo, a comunidade de Cristo, se manifeste aos olhos das pessoas para as quais você será um instrumento de amor, transformação neste mundo tão carente. É isso aí, querido. Até o próximo vídeo, no qual farei uma exposição sobre os vocábulos igreja e eclésia e como o entendimento desses vocábulos pode impactar a sua vida. O Jesus que habita em mim, saúda o Jesus que habita em ti com a sua paz. Tchau.